Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Me chamo Sérgio Lira e iremos trabalhar nesse momento o capítulo 6, Teorema de Tales, tá? Do nosso material didático. Então, esse assunto, pessoal, é um assunto importantíssimo, né? É um assunto que é muito cobrado nos vestibulares, principais vestibulares e concursos públicos, tá? Então, peço que vocês prestem atenção na aula. Tirem as dúvidas em nossos canais de comunicação, tá bom? E não esqueçam de fazer os exercícios, certo? Fazer os exercícios é importantíssimo, tá? Para quê? Para você fixar o conteúdo aprendido, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo os conteúdos das aulas anteriores, né? Fazendo os exercícios, tá bom? E lembrando sempre que estamos à disposição, tá bom? Para ajudar aí nesse momento aí que vocês estiverem com alguma dúvida, tá? Bom, eu vou iniciar, como eu sempre gosto de iniciar as nossas aulas, colocando para a gente os objetivos específicos, certo? Então, os objetivos dessa aula são apenas dois. Primeiro, identificar um feixe de paralelas cortadas por duas transversais. Esse é o grande objetivo. Se você conseguir identificar feixes paralelos cortados por transversais, já é metade do caminho. E o segundo objetivo é a gente, após identificar, aplicar, saber aplicar o teorema de Tales na resolução de problemas. Ok? Então, primeiro, grande objetivo, identificar retas paralelas cortadas por transversais. E em segundo, aplicar o teorema, tá bom? Então vamos à nossa aula. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente ir acompanhando a aula, tá bom? Então vamos lá. Veja lá. Capítulo 6, Teorema de Tales. Bom, diz o seguinte, logo no início, ele traz uma informação, sobre quem foi Tales de Mileto, certo? Tá logo aqui no iniciozinho, no cantinho do seu livro, uma informação quem foi de Mileto, geômetra, matemático. Bom, então deixa eu, antes de falar dele, vou mostrar para vocês aqui logo o nosso primeiro objetivo. Olha lá, feixe de paralelas, Então, a figura mostra o início do projeto de um loteamento. Perceba que as ruas que estão na vertical são ruas paralelas, tá? Vertical, pessoal, que está em pé, tá bom? São ruas paralelas. E as outras duas são ruas transversais, tá bom? Beleza, já conseguimos identificar paralelas cortadas por transversais. Então, visualmente, nosso objetivo já está começando a ser alcançado, tá bom? Então, note que eu tenho então ali, ó, T, S e R, retas paralelas. U e V, retas transversais, tá bom? Conforme eu disse, logo na nossa primeira página, tem uma nota no cantinho explicando para a gente quem foi Tales de Mileto. Eu vou ler junto com vocês bem rápido. Tales de Mileto, filósofo, matemático e astrônomo grego, viveu por volta do século 6 a.C. Mileto foi uma colônia grega na atual região da Turquia. Apesar disso, Tales teria viajado na região do Egito, encontrado ali importantes relações geométricas que o auxiliaram a desenvolver um pensamento lógico e organizado de alguns teoremas. Interessante, né? O estudioso Tales de Mileto, E um viajante também, sempre em busca de conhecimentos, tá bom?
Então, olha lá, pessoal. A partir do momento que a gente consegue identificar um feixe de paralelos cortados por transversal, aí vem a relação matemática associada a isso. Olha aqui essa imagem aqui embaixo. Eu estou passando com a setinha. Agora você tem um feixe de paralelas na horizontal, linha do caderno. Aí você tem a transversal U e a transversal T, beleza? Então ela pode estar, né, de acordo com o que a gente viu até agora, naquelas duas posições iniciais. A primeira, né, o feixe de paralelas de tal forma que as retas paralelas estejam na vertical, e esse segundo desenho, as retas paralelas estão na horizontal. Pode ficar inclinado? Também pode, né? A gente pode pegar alguns exercícios, alguns exemplos, que as retas vão estar, né, inclinado, tá bom? Bom, agora que a gente já alcançou o primeiro objetivo, que é identificar retas paralelas cortadas por transversal, vamos ao nosso segundo objetivo da aula, que é verificar qual relação matemática existe, tá bom? Então, olha só. Dentro dessa caixinha aqui, a gente tem o Teorema de Tales. Vamos ler. Eu sugiro que você pegue o seu livro e ilumine essa caixinha. Apesar dela já estar destacada, eu sugiro que você ilumine para quando você for estudar, né, ela ficar bem evidente para você, tá bom? Então, olha lá, pessoal. A caixinha diz o seguinte: um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais aos seus segmentos correspondentes sobre a segunda transversal. Então, o que ele está dizendo aqui? Resumidamente, eu vou dizer o seguinte: retas paralelas cortadas por transversal determinam segmentos proporcionais, ok? Então, determinam segmentos correspondentes proporcionais. Então, olha só, vamos ver quais são esses segmentos correspondentes. Olha lá, olha o teorema que ele criou. Você tem ali a reta A, a reta B e a reta C, elas são paralelas. E você tem lá a transversal U e a transversal T. O segmento entre as paralelas, entre a primeira ali e a segunda, segmento W, ele vai estar relacionado com o segmento Y, logo abaixo. E do outro lado, o segmento M vai estar relacionado com o segmento N. E essa relação, pessoal, o mais interessante é que essa relação matemática ela vai ser uma igualdade. Portanto, W está para Y, assim como M está para N de navio. Interessante, né? Então, se você tem um feixe de paralelas cortadas por transversais, os segmentos correspondentes eles serão proporcionais. Legal, né? Então agora a gente já consegue alcançar o objetivo da nossa aula. Primeiro, a gente já consegue identificar na figura retas paralelas cortadas por transversais. E o segundo objetivo, identificar a relação matemática, ou seja, a fórmula. Então a fórmula a gente já tem ela aqui, ó. W está para Y, assim como M está para N. Foi? Bom, o que está faltando agora? Se a gente já consegue identificar a figura, se a gente já consegue entender a fórmula, a relação matemática, só está faltando aplicar em um exercício, né? Então vamos lá. Bom, aqui, quando a gente tem várias paralelas, né, por isso que se chama feixe. Feixe significa várias. Então, feixe de paralelas são várias paralelas, tá bom? E aqui, ó, ele está determinando segmentos proporcionais.
o AB foi dividido em 3 partes, e o DE foi dividido em 3 partes, o BC foi dividido em 2 partes, e o EF dividido em 2 partes. E aí ele colocou o símbolo X e Y para identificar quantos pedacinhos tem. E aí a relação matemática vai ficar o seguinte, ó. AB está para BC, assim como DE está para EF. Foi? E aí olha como é que fica o cálculo. O AB vale 3x e o BC vale 2x. Certo? E do outro lado, o que a gente tem? O DE valendo 3y e o EF valendo 2y. Simplificando x com x, você encontra 3 por 2. E simplificando y por y, você também encontra 3 por 2. Portanto, o AB está para BC, assim como o DE está para EF. Beleza? Tranquilo, né, gente? Bom, vamos ver no exemplo, que eu acho que é mais legal a gente aplicar no exercício. Olha lá. Podemos determinar o valor de x na figura ao lado, que mostra um feixe de paralelas cortadas por duas transversais. Para isso, aplicando o teorema de Tales, temos, então olha lá, 3 está para 12, assim como x está para 8. O teorema de Tales foi aplicado. O cálculo vocês já sabem fazer desde o 7º ano, que é a famosa cruzadinha, lembra? Então você vai multiplicar cruzado, 12x igual a 24, portanto x igual a 2. Fácil, fácil, né? Olha o segundo exemplo. Falei com vocês que as retas paralelas elas também poderiam vir inclinada. Olha lá o exemplo 2, a reta paralela está inclinada. Então vamos dar uma olhada? Olha lá, a figura mostra um feixe de paralelas cortadas por duas transversais. Nesse caso, ao aplicarmos o teorema de Tales para determinar a medida de x e y, devemos estar atentos a quais medidas serão proporcionais. Assim, temos a seguinte equivalência de proporções para o cálculo de x. Note que o x, né, que está entre A e B, eu posso relacionar com o pedaço todo, que vai de lá da paralela A até a paralela C. Então, eu relaciono x com 18. Está vendo o pontilhado? Esse pontilhado indica que essa distância toda vale 18. Tá? E qual é o outro par de segmentos que eu vou pegar? O segmento que fica entre A e B, que tem medida 6, e o segmento que fica entre A e C, que seria o 6 somado com 21. Então tá lá, ó. Foi? E a partir daí, a partir do momento que você consegue identificar, né, a relação, fica fácil o cálculo. X está para 18, assim como 6 está para 27. Ao multiplicar cruzado e fazer todas as operações que vocês já conhecem, a gente vai chegar em x igual a 4. Tudo bem? Bom, e na hora de encontrar o y, como é que a gente pode pensar? Bom, a gente já pode usar a informação que a gente acabou de construir, que é o x igual a 4, né, e usar essa informação para encontrar o y. Ou, se você não quiser, você pode analisar da mesma maneira que analisou o x. Y vai estar para o todo, que no caso é 18, assim como 21, que é justamente o que? A medida entre a paralela B e C, 21, está para quem? Está para o todo, que seria 21 mais 6. Foi? Então tá lá, ó. Y para 18 e 21 está para 27. Você pode simplificar 21 com 27, ou você pode multiplicar cruzado, mas aí já trabalha com número grande. Fica a critério de cada um. Eu, particularmente, eu gosto de simplificar. Então, eu simplificaria o 21 com 27 primeiro, para depois fazer a multiplicação cruzada. Tá bom? E aí, chegaria do mesmo jeito em y igual a 14. Foi? Tranquilo o teorema de Tales, né, gente? Tem um nome assim, às vezes a gente
Acha que vai ser difícil, não é aquilo tudo. Então, olha só, o uso do Teorema de Tales é muito amplo, sobretudo no estudo de triângulos semelhantes. No caso anterior, falamos sobre o Teorema Fundamental da Semelhança. Agora vamos provar que esse teorema é de fato válido. No triângulo ABC a seguir, a reta MN é paralela à base BC. Lembra do que a gente conversou na aula anterior? Lá no capítulo 5, a gente falou de quê? De triângulos semelhantes. Depois a gente foi para o teorema fundamental da semelhança, que bastava traçar uma reta paralela ou um segmento paralelo a qualquer uma das bases, a qualquer um dos lados do triângulo, e aí teríamos dois triângulos semelhantes. Nesse caso aqui, basta traçar o segmento e aí a gente vai provar. Bom, já sabemos que B é igual a M e que o ângulo C é igual ao ângulo N. Essa informação a gente já consegue porque esses ângulos são correspondentes. E aí como que a gente consegue então provar que de fato esse triângulo pequeno é semelhante ao grandão? Então olha só, a demonstração eu vou ler junto com vocês. Está dizendo assim: primeiramente vamos provar que os ângulos correspondentes são congruentes. Isso a gente já sabe fazer. A gente pode escrever que eles são congruentes porque são ângulos correspondentes. Tá bom? Então a primeira parte da demonstração, até aqui, onde diz que C é congruente a N, a gente já conhecia. A partir daí, o que a gente pode dizer? Que esses triângulos eles possuem os ângulos correspondentes congruentes. E aí o que a gente pode afirmar a partir daí? Que os três ângulos eles vão ter então a mesma, os três ângulos do triângulo pequeno, o ângulo A, o ângulo M e o ângulo N, vai ter a mesma medida do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C, certo? Então eles possuem ângulos correspondentes congruentes, os ângulos são congruentes, tá bom? Então tá aqui, com isso o triângulo ABC e o triângulo AMN têm os ângulos correspondentes congruentes. Bom, se já provamos a primeira condição, vamos ver se a gente consegue provar a segunda. Para provar a segunda, eu tenho que provar que os lados são proporcionais. Bom, e aí para provar que os lados são proporcionais, a gente vai precisar usar o teorema de Tales. AM está para AB, ou seja, o de cima está para o total. Aí olhando para o outro lado, assim como AN vai estar para o total, que é AC. Olha lá, AM está para B e AN está para C. Certo? O mesmo vale para o outro lado. AN está para AC, assim como BD está para BC. BD é um ponto que a gente toma no segmento BC que tem a mesma medida do segmento MN. Então você vai ter aqui um quadrilátero BDNM que se chama paralelogramo. E no paralelogramo a gente já aprendeu lá no 8º ano que ele possui o quê? Dois pares de lados paralelos e congruentes. Portanto, o segmento que vai de B até D tem a mesma medida do segmento que vai de M até N. E o segmento ND tem a mesma medida do segmento MB de bola. Beleza? Aqui, tá no item 3 aqui, MN é congruente a BD. São lados opostos de um paralelogramo, certo? Bom, e aí, para fechar a demonstração, a gente precisa substituir essa terceira informação que a gente acabou de encontrar na segunda informação. E aí nós teremos o seguinte: AN está para AC, assim como MN. Por que eu botei MN aqui? Porque o MN é congruente a BD. Eu substituo o BD por MN. Aí eu fico com MN está para BC. Bom, e aí agora ficou fácil, né? Se eu comparar o primeiro item com o quarto item, eu vou concluir o quê? Que eles são, de fato, a mesma coisa.
E aí eu posso concluir o seguinte: AM está para AB, assim como AN está para AC, assim como MN está para ABC. E aí está comprovado, de fato, que os dois triângulos são semelhantes, né? Como queríamos demonstrar desde o início. Tá bom? Pessoal, sugiro que vocês leiam de novo a demonstração, tá? Demonstração não é simples, certo? Precisa ler novamente, entender passo a passo, tá bom? Ou se precisar fazer alguma anotação, tá bom? Porém, fiquem tranquilos quanto a isso, pois demonstrações no nono ano, né, principalmente essa demonstração que envolve retas paralelas cortadas por transversal, ou que envolve o teorema de Tales, a gente não costuma cobrar, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso, certo? Porque demonstrações a gente não costuma cobrar, legal? Bom, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Pessoal, se cuidem, tá legal? E até a nossa próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.